Detecta- Detectamos, por cruel e injustiçado inimigo, que se lhe acoplara de tal forma, perispírito a perispírito, que nos passara despercebido de início. A emissão de sua onda mental fixava-se no centro do raciocínio do encarnado, distendendo-se numa rede viscosa pelo cérebro, de forma que obnubilava o raciocínio lúcido, teleguiado pela vontade dominadora. Pensava em uma atitude reflexiva procedente do algoz, que lhe comandava o sistema nervoso central, produzindo-lhe os tiques de que se fazia instrumento. Logo se referiu mentalmente a enfermo. O mentor convidou-nos a adentrar num dos quartos próximos, onde, prostrada, sob assistência especializada, encontrava-se uma senhora de aproximadamente 40 anos, muito desfeita, com visíveis sinais de paralisia dos membros inferiores. Dos braços e torções deformantes da face. Entubada e recebendo soro, demonstrava um grande sofrimento que não podia traduzir. De quando em quando, abria os olhos cinzentos e respirava com dificuldade, asfixiada pela opressão de que se sentia vítima. Lágrimas contínuas escorriam-lhe pela face, expressando que o raciocínio estava livre da jaula cerebral, exteriorizando-se na manifestação de angústia e de desconforto íntimo. Trata-se de nossa irmã Lucinda, elucidou mentalmente o doutor Arquimedes. Ela acompanhou o nosso doutor Marco Aurélio com a tarefa de ser-lhe esposa devotada, auxiliando no serviço especial de que ele deveria desempenhar. Em verdade, foi-lhe companheira abnegada, destacando-se pela ternura com que sempre o envolveu e pela maneira superior com que desempenhou os papéis que lhe foram atribuídos no lar. Deu-lhe um casal de filhos que hoje estão, respectivamente, com 20 anos o rapaz e a moça com 18 primaveras. Cuidou de educá-los com devotamento, não tendo recebido o correspondente apoio do marido, no que resultou em desequilíbrio do moço, que se tornou usuário de drogas químicas, e da moça invigilante, que já enveredou pelo crime do aborto, liberando-se de um filho não desejado. Embora houvesse tomado a decisão a sós, a mãezinha percebeu-lhe a tragédia íntima e tentou ajudá-la, não havendo conseguido o intento de evitar o abortamento, nem confortar a filha rebelde. Foi nessa ocasião, há 8 meses aproximadamente, que teve o primeiro derrame cerebral. Mais tarde, em razão de uma crise do filho, intoxicado pela alta dose de substância alucinante, que a agrediu fisicamente, padeceu de uma parada cardíaca, sendo ressuscitada, mas foi acometida de novo problema cerebral. As relações com o marido já se vinham deteriorando há mais de um decênio, em razão do comportamento leviano e desastroso dele. De nada valeram os seus apelos assinalados pelo amor não correspondido e pelo devotamento à sua vida. Propositalmente, foi relegada ao plano secundário no lar. E agora, quando se encontra relativamente próxima da desencarnação, o esposo, inspirado pelo comparsa invisível que o odeia, planeja envenená-la com arsênico, certo de que um crime passará despercebido. Fazendo uma pausa muito oportuna, concluiu: ele encontra-se preparado para executar o delito hediondo esta noite. Por esta razão, aqui estamos, iniciando o nosso ministério. Certinho, Valéria, valeu. Bom, vamos então no nosso item 2.1. Focalizando a atenção em Marco Aurélio, a equipe observa as ruminações do seu pensamento doentio, em torno da intenção de assassinar por envenenamento a esposa doente e acamada. Chama a atenção a ligação com um obsessor em particular, ao qual se encontrava ele conectado por um processo que oscilava
entre a fascinação e a subjugação. A gente lembra quando nós estudamos na semana passada, a casa estava cheia, está cheia, né, de espíritos ali, de entidades de todo tipo, inclusive alguns, quando o grupo chegou, alguns fugiram, outros ficaram assim meio rebeldes. Então, quando o Arquimedes se impôs ali naquela situação. Então, assim, haviam espíritos ali, muitos espíritos aglomerados, porque aquela casa, em função da condição lamentável, né, do Marco Aurélio, e a esposa dele sem poder, naquela situação de doença, sem conseguir ter a sua, digamos assim, uma fragilidade maior dentro desse processo, não conseguia exercer, ter forças para poder lutar contra aquela situação. E aí a casa, e aí as próprias entidades vão chamando outras, e ali vira uma situação terrível, né, em termos fluídicos. Só que havia um espírito ligado a ele, mais propriamente, que era uma entidade do passado. A gente vai ver melhor nesse capítulo o que ele fez no passado, e então uma vítima dele, de mais de 100 anos atrás, que não o perdoou e encontrou a brecha, uma brecha específica que nós vamos ver também mais à frente. E se liga a ele e começa o processo gradual de conexão, trabalhando especialmente o problema da vaidade dele, né? E enquanto esse ponto fraco, depois de encontrar esse ponto fraco, ou seja, aquilo começa com uma obsessão simples e ela vai evoluindo para um quadro mais grave de fascinação, que é o que acontece. A gente vai ver com mais detalhes, e depois, por fim, aqui ele já está num quadro de praticamente uma subjugação, porque a gente vê que, por exemplo, ele fica com um tique nervoso nos dedos, que já não é dele. O tique nervoso já vem do espírito, atuando sobre o córtex motor dele. Esses casos aqui são muito graves, porque quando você tem, é igual quando ele coloca, como se fossem tentáculos ali que o espírito está colocando sobre o cérebro do encarnado. Nessa fase aqui, gente, aquilo que a gente coloca, se lembra quando a gente falou em mediunidade? Nós falamos que você tem, primeiro, uma ação à distância, que é por telepatia, né? Vamos chamar assim de telepatia. Não é muito usado esse termo em espiritismo, mas é válido esse termo. Então, é uma ação do pensamento à distância. Isso por si só já é um fenômeno intuitivo, né? Já começa uma mediunidade, digamos assim, bem incipiente, mas é um tipo de mediunidade porque é intuitivo. Na segunda fase, nós já comentamos, nós temos um contato de campo áurico com campo áurico, ou seja, as duas auras do encarnado e do desencarnado, elas se encontram, se aproximam, e aí nesse ponto, o encarnado começa a ter, dependendo do nível de entrosamento dos dois, começa a ter percepções do que o espírito está sentindo e do que o espírito está pensando com mais intensidade do que se fosse uma transmissão de pensamento à distância. Agora ela está mais perto. Nós temos campo áurico com campo áurico. Veja, não é o perispírito que está encontrando, é aquele campo de radiação perispirítica que está além do corpo físico, alguma distância do corpo físico e do perispírito, formando um campo que nós vamos chamar de aura. Quando esses dois campos se encontram, o nível de sensação aumenta. Quanto mais essa proximidade vai acontecendo, maior esse nível. Isso aí em mediunidade, por exemplo, vamos dizer, psicografia ou psicofonia. Um campo áurico com campo áurico já permite psicografia já permite psicofonia. Aí você tem um segundo, mais um terceiro estágio agora. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, perispírito com perispírito. Os dois se conectam. Quando chega nesse ponto, aqui não estamos falando nem de obsessão, tá, gente? Pode ser obsessão, pode ser uma mediunidade de tarefa dentro da casa espírita. O mecanismo em si é o mesmo, apenas o que vai acontecer é se a relação, há um domínio do espírito que está permitindo a aproximação, ou seja, do encarnado, do médium, ou se ele está sendo dominado, né? E da intenção do espírito que se aproxima e do trabalho todo que está sendo feito pela espiritualidade ali. Aí encostou perispírito a perispírito. Quando chega nesse ponto, o nível de controle
do espírito sobre o encarnado para o efeito de psicografia, de psicofonia, é muito intenso. A voz do encarnado muda, a psicografia, a letra começa a adquirir características do desencarnado, porque a ação agora, apesar dela ser uma ação de energia, nível do perispírito, mas ela já agora tem um reflexo bem mais forte no nível do córtex cerebral e do neocórtex, né, frontal. Até aí tudo bem, você pode ter uma obsessão nesse nível, você pode ter uma mediunidade nesse nível, né? A mediunidade tarefeira na casa, normal, sem problema. O perispírito com perispírito está ajudando a entidade a ser doutrinada até com mais intensidade. O médium sofre mais um pouco os efeitos do mal-estar do espírito, mas também nenhum problema, porque essas reuniões têm que ter médiuns passistas na reunião para poder, que normalmente nem ficam na mesa, para poder atuar ajudando o médium depois que termina a incorporação, vamos dizer assim, não é o termo correto também, mas vamos dizer que ocorre essa incorporação. Uma vez que houve essa desvinculação, se o médium continuar passando mal, não conseguir se reequilibrar por ele mesmo e com a ajuda dos mentores, ocorre o passe tranquilo, sem problema. E você tem o quarto nível. Esse quarto nível só acontece em duas situações, normalmente, que nós conhecemos. Uma no processo mediúnico, quando você tem a psicografia mecânica, né? Que há uma ação na mão do médium, direta do espírito, e há uma ação no córtex motor. Tem que ter nos dois lugares. E é uma ação muito intensa. Então, não que toda a psicografia mecânica tenha esse mecanismo, mas aquelas é, onde há a réplica perfeita do padrão grafoscópico do desencarnado, em geral acontece esse tipo de coisa, tá? Então, o desencarnado tem acesso ao cérebro do médium na parte de uma certa área. Ele meio que trabalha junto com o espírito do médium, uma vez que o espírito médium não tem como se soltar das células o perispírito dele, mas ele meio que permite uma certa ação do perispírito do médium, do espírito sobre essas células, do córtex, especialmente do córtex motor, se for uma ação do tipo psicografia mecânica, psicografia automática. Na obsessão, é o processo chamado subjugação. Quando você tem a fascinação na obsessão, é perispírito a perispírito ou campo áurico a campo áurico. Na subjugação, você já tem o espírito atuando no cérebro do médium, então ele já começa a atuar no nível do córtex. E aí, no nível do córtex, nesse caso dele, é uma tremura das mãos que está acontecendo, que não é dele, é do espírito. Mas nós temos casos em que o indivíduo começa a se comportar como um animal, ele se joga no chão, ele rasteja, ele late. O espírito brinca com ele, porque ele consegue dominar o cérebro dele. Então, esse processo, quando chega nesse ponto, o tratamento não é mais possível o médium sozinho fazer o seu autotratamento. Na fascinação ainda consegue, é difícil, mas ainda consegue. Na obsessão simples, pleno controle do médium. Agora, na subjugação, tem que ter ajuda externa para se conseguir ajudar e fazer efetivamente a libertação desse médium e desse espírito, que também é uma, digamos assim, ele foi uma vítima do passado que nesse momento está ali tentando uma desforra, mas ele está se prejudicando e se afundando cada vez mais dentro desse processo junto com esse encarnado. Então tem que ter ajuda externa, isso aí não tem como não ter, né? Bom, continuando. Em situações desse tipo, a ligação entre as duas mentes é tão forte que se torna muito difícil para a vítima conseguir obter alguma lucidez ou autonomia do exercício da cognição, emoção e vontade, sem que o obsessor não esteja participando. Além disso, a ligação é tão extensa que regiões do cérebro, inclusive o córtex motor, estão sob domínio quase direto do obsessor, produzindo muitas vezes movimentos involuntários, os quais o obsidiado não tem conhecimento ou controle.
Devido aos fatores pretéritos que levaram o inimigo desencarnado a sediar e dominar Marco Aurélio, ou seja, a gravidade desse caso, mesmo um trabalho de desobsessão apresentaria pequenas possibilidades de sucesso. Se nós levássemos esses dois para uma reunião mediúnica, tá? Normalmente o Marco Aurélio não participaria da reunião nos dias de hoje, né? A reunião mediúnica ficaria focada somente no obsessor, mas o Marco Aurélio teria que estar frequentando aquela casa espírita para ouvir palestras, para receber passes, ter que ter o trabalho da fluidoterapia para poder começar a reorganizar o perispírito dele e tentar diminuir essa vinculação do obsessor. Mas, assim, as chances de um sucesso a curto prazo são menores, a não ser que alguma outra força intervenha dentro desse processo para mudar muito, uma intercessão espiritual muito intensa, de alguém muito conectado, seja com o obsessor, seja com o obsidiado. Mas nesses casos, há uma coisa que acontece que a gente também tem que levar em conta. Da mesma forma que o obsidiado perde o controle de si, o obsessor também perde o controle de si. Ele entra num estado de tanta raiva, de tanto desejo de vingança, que ele próprio enlouquece também. Então a gente vai observar que, na verdade, esses mecanismos, não é que isso seja sempre, tá, gente? Mas às vezes a gente observa que nesses mecanismos, o obsessor se deforma perispiritualmente, assume forma, às vezes, ovoide ou a forma animal. Ele também entra num estado, num processo de loucura espiritual, de uma psicose espiritual, e o obsidiado numa psicose espiritual. Então, observem como é que é complexo e trabalhoso para a espiritualidade. Isso vai ser resolvido no devido tempo, mas é muito problemático, tá? Há um caso que eu já falei com vocês, que ilustra bem isso daí, que foi uma vez falado, citado pelo Divaldo, numa palestra. Eu já comentei, mas a gente sempre bom a gente reforçar isso. Ele estava visitando, junto com o Newton, se eu não me engano, um bordel lá em Salvador para ajudar aquelas moças lá, aquelas mulheres. Algumas delas com filhos dentro do bordel, né? As crianças nasciam lá mesmo, iam sendo cuidadas pelas outras mulheres também. E ele vê um homem passar lá dentro, que era um frequentador assíduo ali daquele bordel. Ele vê ele com uma entidade presa aqui na região do tronco cerebral, na nuca, igual um polvo, na forma de um polvo mesmo, o espírito. Ou seja, o espírito havia perdido a sua forma perispiritual. Era um espírito totalmente. A gente não sabe, ele não dá detalhes, até talvez porque ele não tenha recebido esses detalhes, ele só teve a visão do processo obsessivo. Mas ali pode ser que tenha começado aquilo como uma obsessão simples, tá? Pelo fato desse indivíduo estar se colocando numa condição tão assim, delituosa, vamos dizer, em relação à sexualidade, em relação a esse desequilíbrio no campo emocional, que ele abriu essas brechas. O espírito ali está totalmente perdido por desorientação sexual, porque também, quando era encarnado, fez a mesma coisa. E chegando ao plano espiritual, enlouqueceu. Ele encontra o encarnado que se predispõe àquilo ali, ele começa a se envolver com ele e estimulá-lo cada vez mais. Pode chegar um ponto que esse espírito, ou ele já estava assim, ou ele vai ficando assim, porque ele vai perdendo a sua forma perispirítica, simplesmente porque ele enlouquece. Ele entra num estado total de psicose e ele ali fica deformado. Agora, você imagina, como é que você vai tratar um caso desse? Você não consegue arrancar esse espírito do obsidiado. Não dá para fazer isso. Você tem que fazer um tratamento dos dois, né? E isso no plano espiritual é super trabalhoso e às vezes é necessário ir à casa espírita ou algum local onde possa ser feito choque anímico, tem que ter encarnado junto. E encarnado voltado para o trabalho de tentar auxiliar essas pessoas. E esse choque anímico vai ajudar muito, mas ele só também não vai ser suficiente. Então é processo para muitas reencarnações aí de reajuste para se resolver isso. Um troço que às vezes começa com uma obsessão simples e pode evoluir por uma subjugação plena, completa, né?
E quando tem vínculo, matriz psíquica do passado, que os dois comungam isso, ou seja, quando dois indivíduos, digamos, um encarnado e um desencarnado, possuem uma lembrança comum, uma vivência comum, então ali já tem um ponto de conexão, já tem um ponto de sintonia, porque os dois no passado viveram juntos, tiveram algum tipo de vivência. Então já há uma sintonia ali. Só que no caso dele, o que vai acontecer? Do Marco Aurélio, ele tem um sentimento de culpa associado ao processo, porque é uma vítima dele. Aí piora mais ainda, vindo à tona essa matriz, digamos assim, ela permite a conexão com um nível de intensidade muito, muito forte. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a esses mecanismos, esses processos, porque enquanto é uma obsessão simples, nós mesmos até conseguimos resolver isso, talvez não sozinhos, mas assim, nós mesmos temos condições de buscar ajuda. Mas quando começa a sair da obsessão simples para a fascinação, a coisa já começa a se complicar, e quando entra na subjugação, não há mais como sozinho o indivíduo fazer, ele precisa de ajuda externa mesmo até o ponto onde ele comece a reagir por si só, tá? Bom, 2.2. A equipe se dirige a um quarto próximo em que se encontrava Lucinda, a esposa que Marco Aurélio tencionava matar. Ela se encontrava em condição, como resultado de vários derrames cerebrais, né? Ela estava toda ali contorcida, né, naquela situação. Sofrera muito com os problemas conjugais, em razão do progressivo desequilíbrio do esposo e da rebeldia e caráter dos dois filhos, que se desencaminharam totalmente a despeito dos esforços de Lucinda, enquanto tinha saúde para o equilíbrio e orientação da família. Os filhos eram também vítimas adversários e vítimas do Marco Aurélio, tá? Depois a gente vai ver isso também com calma. E eles estavam ali, se tudo tivesse sido feito por ele certinho, como foi programado, a esposa não tinha dívidas com eles, tá? Ela se colocou junto à mãe de Marco Aurélio como alguém para ajudar a recebê-lo como esposo, aquelas crianças, e tentar fazer o melhor possível. Só que ela não conseguiu, ela sucumbiu ao próprio desequilíbrio dele, sucumbiu, eu digo assim, fisicamente, né? Emocionalmente, depois fisicamente, porque ela acabou se estressando tanto, ela acabou ficando tão digamos assim, agitada com tudo aquilo que acontecia, que ela acabou tendo os derrames, acabou tendo os AVCs, né? Teve também uma parada cardíaca e com todos esses problemas, né? Observamos e veremos ainda com mais detalhes que os quatro membros da família estavam ligados por laços muito fortes do passado. Na verdade, a esposa dele estava ligada porque a mãe dele pede a ela que faça esse trabalho. Mas é claro que ela tinha as suas questões para ela assumir essa tarefa. Ela tinha outras questões para trás também, mas era a pessoa mais equilibrada dali do grupo, tá? Bem, bem acima dos outros. Mas ela ainda tinha os seus resquícios para serem apurados, as arestazinhas ali para serem apuradas e tal. E ela fez tudo que ela tinha que fazer, ela fez tudo que era certo, tá? Só que era um trabalho que teria que ser conjunto, no mínimo, por parte do Marco Aurélio, porque das crianças é, dependeria das orientações e ele diminuir o antagonismo das crianças em relação a ele. Só que ele fugiu totalmente a essa responsabilidade e a mãe sozinha não conseguiu dar conta disso, né? Além dela ter os próprios problemas conjugais com ele, porque ele atraía e tudo mais, essas questões todas que foram só complicando a vida dele cada vez mais, né? Então, os quatro estavam ligados por laços muito fortes do passado e a esposa de Marco Aurélio era a pessoa mais equilibrada e preparada do grupo e veio com a tarefa de apoiar e orientar o marido em sua chance de reabilitação frente aos graves erros do passado. Ficamos sabendo que a desencarnação de Lucinda estava próxima e a equipe estava ali para evitar seu assassinato, ao mesmo tempo que prestaria todo o auxílio e proteção sob outras circunstâncias em seu processo de desencarnação. Ou seja, a tarefa ali tinha duas razões. Primeiro, evitar que Marco Aurélio se endividasse ainda mais, tá? O processo kármico dele.
E ele tinha algum mérito ainda pelo que ele fez durante o tempo em que ele não estava envolvido com essa entidade, em que ele não se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho, enquanto ele realizou a tarefa de divulgação doutrinária, que ajudando muita gente. Mas logo ele se desencaminhou. Mas enquanto ele teve esse momento de lucidez e de equilíbrio, ele fez coisas boas. Então isso ainda era algum mérito para a ação da espiritualidade, evitando que ele ainda cometesse atos ainda piores, até porque nessa fase do processo ele já estava também meio que sob a ação da entidade, mais sob a ação da entidade também, né, do álcool, da entidade, então não era uma lucidez plena que ele estava, não. E no caso da esposa, ela era merecedora de todo o cuidado pelo esforço que ela fez. Então, desencarnar numa situação dessa, num ambiente cheio de espíritos totalmente desequilibrados, sendo assassinada pelo marido, vendo as intenções dele, ela estava lúcida ainda, relativamente lúcida, apesar de presa naquele corpo, né? Então, assim, não era a forma que ela teria que desencarnar dessa maneira. Ela teria direito a ter uma assistência espiritual maior, um cuidado espiritual maior. Então, por isso que há essa ação da espiritualidade, que é uma ação assim para remediar o problema, permitir a desencarnação da forma correta, no lugar certo, na hora certa, e evitar que o Marco Aurélio se encrencasse ainda mais perante o karma, né? É, mas a tarefa naquele momento visava criar condições favoráveis à desencarnação para Lucinda, que se fazia merecedora, e uma intercessão tentando evitar que Marco Aurélio complicasse ainda mais sua situação kármica. Tais ações na espiritualidade muitas vezes se fazem por resquícios de mérito que Marco Aurélio ainda possuía por trabalhos realizados em sua juventude na presente reencarnação. Então, mesmo não sendo, ele não tendo ele tendo falhado miseravelmente na tarefa que ele se propôs, durante o tempo em que ele pôde ser útil, ele colaborou, ele ajudou. Então, gente, nada que a gente faz de bem fica perdido. Qualquer bem que a gente fizer, qualquer ato caridoso, é, qualquer divulgação de ideias, de pensamentos bons que elevem as pessoas, que deem esperança, tudo isso está contando dentro do plano kármico maior das leis divinas, né? O plano kármico está inserido dentro desse conjunto das leis divinas. E tudo isso se reverte num benefício para nós, ainda que seja um resquício desse benefício. Nada, nunca, nada se perde. Nem aquilo que se fez de errado, nem aquilo que se fez de certo. E tudo isso agrega algum tipo de valor. Então, por isso que ele ainda tem esse, além da mãe dele também, né? Trabalhar intensamente para ajudá-lo. Muito bem, gente. Antes da gente passar para o próximo item, algum comentário? Eu queria perguntar um negócio, Zé. Fala, Valéria. É, ela foi uma boa pessoa, abnegada e tudo mais, né? Pela leitura aí. Ele aprontou, os filhos aprontaram. E no final ela tem que sofrer isso tudo, ficar presa a uma Não, cama. não. Mas Isso que eu aí não eu entendo. acredito que nesse caso, Valéria, é o que a gente falou, né? Nem tudo é falado, né? Como a gente falou no começo, nem tudo é. Até por conta do limite aqui do livro, né, do objetivo que se tenta alcançar. Certamente, quando ela aceitou o convite da mãe do Marco Aurélio para vir ajudar nesse processo de recuperação do filho, assumindo uma tarefa tão difícil dessa, porque veja, a reencarnação dele, a gente vai ver depois com mais detalhes, foi explicado a ele os riscos que tinha, que ele teria que ser muito firme porque ele já havia tido várias quedas no passado. Ele era uma pessoa dotada de grande inteligência e grande oratória, capacidade oratória. E essa capacidade dele de convencer as pessoas e ao mesmo tempo de um raciocínio muito rápido, ele usou mal isso, ele usou para o mal isso, né, no passado. Então, ele agora estava sendo orientado, foi preparado durante muitos anos, décadas no plano espiritual, para poder chegar e tentar fazer o bem. Ela assume esse papel de esposa dele e mãe desses filhos, mas ela com certeza, isso não é colocado aqui, mas a gente presume
que ela assume uma tarefa dessa ordem, e ainda tendo uma certa fragilidade, porque você vê, ela teve dificuldade para lidar com tanta rebeldia dos filhos e tudo mais, ela trazia suas próprias fraquezas do passado, seus erros do passado. Então ela viu ali uma oportunidade de se sacrificar em benefício de outras pessoas e por amizade também a mãe do Marco Aurélio, mas ela mesma realizar esse sacrifício pessoal como uma forma que se desse tudo certo, porque vejam, poderia dar certo, poderia dar errado, né? Mas para ela seria lucro nos dois casos. Por que que seria lucro nos dois casos? Porque do ponto de vista não da pessoa, da Lucinda, enquanto um espírito que só vai viver 40 anos, vai desencarnar e não existe mais. Nesse sentido, não, mas no sentido de um espírito imortal, para ela, se o Marco Aurélio tivesse feito tudo certinho, teria sido maravilhoso no sentido de que ele teria sido um grande divulgador de ideias cristãs e espíritas, um bom companheiro para ela, e os filhos teriam tido maiores chances de terem se recuperado. Maravilha. Se não desse certo e ela tivesse feito tudo o que estava ao alcance dela, e foi isso que aconteceu, ela sairia vencedora do mesmo jeito, porque ela se sacrificou pelo bem dos outros, né? Ela não perdeu a sua fé, não perdeu a sua confiança, ela continuou acreditando nos filhos, continuou acreditando que podia ajudar o marido. Então, ou seja, ela venceu os fantasmas do passado, que com certeza ela trazia de outras vidas. E quando a gente olha assim e vê esse quadro, a gente fala assim, pô, mas tem uma injustiça que ela está sofrendo. Não, ela está ganhando ela ganhava nos dois casos, ela só perderia se houvesse uma situação. A única situação para ela que seria desvantajosa no processo reencarnatório seria se ela tivesse sido uma mãe ruim ou uma esposa ruim. Mas desde que ela fosse uma pessoa dedicada a fazer o bem, ajudar os outros, inclusive ela era dentista também, né? E tentar fazer o melhor pela sua família, ser o esteio daquela família. Ela não aguentou a pressão tamanha que foi sobre ela, mas ela sai vitoriosa dessa reencarnação. Isso é importante, tá? Porque a gente vai ver que quando ela vai desencarnar depois, ela sai sob muito auxílio. Então, a gente sempre que olha esses quadros, é preciso, apesar de não estar detalhado essas questões passadas, mas com certeza elas estavam presentes nessa aceitação dela. Para ela foi uma coisa que ela meio que pede mesmo, aceita, para aparar essas arestas de dedicação, de ser uma pessoa extremamente dedicada, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da incompreensão do marido, dos filhos e tudo mais. Você vê, o filho agrediu ela, a filha revoltada contra ela, o marido traindo ela. Ou seja, imagina só, você sofre tudo isso, isso é um aparar de arestas, e sem você guardar raiva. Então, eu acho que ela sai, Valéria, nesse caso, vitoriosa do processo reencarnatório. Se a gente olha só sobre a perspectiva dos 40 anos de vida dela, a gente vai dizer assim, não, mas ela durante, sei lá, 10 anos, eu não sei exatamente quando começa os primeiros derrames dela, né? Os primeiros AVCs, mas a gente vai dizer assim, poxa, ela foi uma pessoa que viveu 40 anos, mas 10 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, ela sofreu muito. Gente, mas esses 5, 6 anos aí que ela sofreu, ela sai vitoriosa do processo reencarnatório. Isso é que é o importante. Os filhos saem perdedores pela ingratidão, saem perdedores no sentido que saem endividados, né, do processo. E o Marco Aurélio, pior ainda, né, a situação dele ainda é mais grave. Então, nesse sentido, Valéria, é isso. Ela com certeza trazia uma fragilidade do passado, ela sabia dos riscos e das dificuldades que poderiam advir, principalmente se ele falhasse dentro desse processo. Mas ela sai vitoriosa, tá? Ela não sai. O sofrimento de alguns anos ali que ela passa naquela situação não é nada comparado à vitória que ela tem sobre ela mesma por ter suportado isso com grandeza, né? E aparado arestas do passado, com certeza que tiveram. Observando a história,
para ela estar passando isso tudo, então com certeza foi alguma coisa de outras vidas, Sim, porque, né, você não certamente. poderia responder por algo se ela foi Sim, abnegada, claro, claro. boba, né? E no final, assim, sofrer tanto, né? Aí seria injustiça. Então, Seria, não, com certeza. Isso a muito gente que provavelmente foi de outra vida, então, que ela. exatamente. Tá Ela bom. traz, ela pede uma prova dessa, porque vejam, isso poderia acontecer com a gente. Imagina só, a gente está no plano espiritual, aí uma pessoa que é muito amiga nossa e tem um filho na mesma condição, pede que a gente nasça uma família complicadíssima, onde a gente tem muita chance de sofrer, tem chance de dar certo, mas tem chance de sofrer, mas a gente, ao mesmo tempo, sabe que nós temos eh, coisas do passado que não estão ainda acertadas, que nós precisamos ser mais. Não, não fomos dedicados o suficiente, talvez, à nossa própria família. Imagina que eu tenha sido um pai ou uma mãe no passado que, digamos assim, desprezei a oportunidade de ser pai ou de ser mãe. Joguei fora essa oportunidade por não ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. E aí me é ofertada a oportunidade de eu ajudar um outro grupo, sendo agora um bom pai, uma boa mãe, ou uma boa esposa ou um bom marido, que vai ajudar uma família complicada e ao mesmo tempo vou ter chance de aparar essa aresta do passado que eu deixei, entendeu? Então é mais ou menos dentro desse quadro que eu vejo se desenrolando essa situação, tá? Muito bem. Gente, já é 8h30, eu acho que assim, como a parte seguinte é, ela tem comentários longos, para a gente fazer a leitura, quase não vai dar para a gente fazer o comentário, porque ele é um comentário que exige a leitura mais ou menos próxima, para a gente poder pegar a sequência. A gente vai só comentar algumas coisas aqui, a gente vai terminar aqui nesse item 2 senão vai ficar muito tarde ou a gente não vai conseguir fazer a leitura nem do 3.1, e aí a gente perde um pouco essa sequência. Mas o que que eu José, queria? o- é porque no meu documento que eu recebi aqui do estudo, ele está se repetindo. Ele não vai para o 3.1. Ah, não, mas aí a gente colocou um ontem à noite, ô Nina. Ah, então tá. Vou baixar lá no grupo. Pode baixar lá, já tem um outro. Esse daí, na verdade, era um provisório, porque não deu tempo na semana passada. Aí, para a gente não ficar sem ele, eu coloquei. Aí, quando foi ontem à noite, eu consegui terminar. Aí, eu coloquei no grupo ontem à noite o completo, que na verdade ele tem 6 itens, se eu não estou enganado. Pera, deixa eu ver, acho que são 6 itens, eu acho. Mas você pode. Foi ontem à noite, você pode procurar que vai estar lá. É isso mesmo, 6 itens. Ah, perfeito. Vou lá. Aí você Obrigada. descarta essa, já usa outra, tá? Show. Mas, gente, olha só, essa passagem aqui, a gente vai ver ao longo, claro, do desenvolvimento de todo o capítulo, que não é fácil a tarefa nem individual nem coletiva, quando você está tentando fazer uma coisa em que você quer reparar um passado culposo. A gente às vezes também é o seguinte, a gente às vezes também foca muito, a gente tem que tomar um certo cuidado, que a gente foca muito assim, reencarnação é sempre para corrigir um erro passado. Não, não é só para isso, né? A reencarnação a gente está retificando erros do passado, iluminando a nossa sombra, mas a gente também está aprendendo a desenvolver uma visão correta, que são os dois elementos, até a gente comentou isso no nosso trabalho sobre as doenças psicossomáticas à luz do espiritismo. Eu fiz ontem essa palestra de novo, ontem de ontem, desculpa, lá no Casa de Maria, só que teve que ser mais reduzida, porque ela é 40 a 45 minutos. Você tem 40 com uma tolerância de 5. Então eu tive que. Só que não adiantou nada, que eu fiz com 40 minutos, 45 minutos, aí o pessoal queria mais, aí não dava para fazer mais. Aí eu vou no dia 19 de agosto para finalizar trazendo a terapêutica, né? Que vem do processo da neurose
usando o Evangelho. Então, eu vou estender um pouquinho, fazer uma complementação desse trabalho, mas que nós já tínhamos feito lá no centro. Só a primeira parte, né? O que que acontece? Na neurose, que é o processo que nos interessa, apesar que no caso dele já está evoluindo para uma psicose, tá? Mas tanto a neurose quanto a psicose, as raízes delas surgem por dois motivos principais. São dois motivos muito importantes. E também é a razão do processo reencarnatório. Uma das razões do processo reencarnatório. No caso da sombra, é a correção do erro passado. Quando a gente fala correção do erro passado, é iluminar a sombra que nós trazemos. As memórias que trazem conflitos. O Marco Aurélio, ele está cheio de sombra, gente. Ele foi um sacerdote várias vezes ele foi sacerdote, mais de uma vida, e errou gravemente no campo da sexualidade, no campo do poder, no campo da extorsão do dinheiro em relação às pessoas que frequentavam a igreja. Então ele tem uma consciência culpada, ele tem assim a tendência dessa vaidade do orgulho intelectual que está muito forte dentro dele. E aí esses pontos fracos que os obsessores pegaram. Mas vamos lá. Essa questão de correção do erro passado é iluminar a sombra, é transmutar a sombra que nós trazemos. Bom, esse é um ponto importante. Qual o segundo ponto? Visão correta, que nós até trabalhamos muito no nosso estudo Sermão da Montanha. A visão correta, ela é o quê? É lidar, não tem a ver com a sombra diretamente, tem a ver indiretamente. Por quê? Porque a visão incorreta, não saber lidar no mundo de transitoriedade e impermanência, cria os gatilhos para que a sombra venha com força. Ela tem que vir devagar para a gente poder ter tempo de trabalhar ela, né? A neurose se instala, mas você trabalha. Mas se você desencadeia determinados gatilhos no seu plano consciente, você abre brechas para elas virem com força. Então, por exemplo, o que que a gente chama de visão correta? Visão correta é você ter uma visão generosa da vida, ter gratidão pela vida, isso é uma visão correta. Você começar o teu dia agradecendo a Deus pelo dia que você recebe, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo teu lar, pelo teu corpo físico. Não importa se ele esteja doente, é o corpo físico que recebeu o nosso espírito e que dá ao nosso espírito a possibilidade de crescimento espiritual. Então nós temos que ter esse senso de agradecimento à vida, a Deus, né? Então isso é uma visão correta. É perdoar, não deixar que palavras, que atos de outras pessoas venham nos magoar. Isso é visão correta. Não deixar que uma perda de um ente querido, que não é uma perda, é um afastamento temporário de um ente querido que foi para o plano espiritual, venha nos causar um imenso sofrimento que vai nos levar a um processo de um luto que vai levar à depressão. Isso é uma neurose. Então, as neuroses também não estão só radicadas na sombra, elas estão radicadas na maneira incorreta de nós vermos o mundo em que nós estamos. Não usar as ferramentas adequadas para nós lidarmos com a transitoriedade, com a impermanência. Hoje, por exemplo, eu posso ter um negócio que me dá lucro. Aí eu acredito naquele negócio, invisto nele, e aquilo me dá uma satisfação de eu ter aquilo, de repente eu quebro. De repente, tudo aquilo me é tirado, entre aspas. Seja por incompetência minha, seja por fatores que eu não tive o menor controle, tá? Desse processo. Eu posso me revoltar, ou eu posso aceitar e levantar e recomeçar de novo, recomeçar do zero. Isso é visão correta ou visão incorreta, depende de como eu vou agir. Então, vocês observem que nós somos provados o tempo todo, essas provas são mecanismos para a elaboração da visão correta. Ou seja, de eu aprender a trabalhar corretamente essa integração de cognição e emoção. Trabalhar as duas coisas, a cognição ajudando a emoção ajudando a cognição. E a vontade vai e exerce com a ajuda da memória, exerce então o seu mecanismo decisório. O terceiro ponto do processo então aí na reencarnação eu tenho então essas chances de eliminar esses dois mecanismos neuróticos, a sombra e a visão incorreta, que já é um ganho extraordinário para o espírito. Claro que você vai precisar de várias reencarnações para isso.
E o terceiro ponto é o aprendizado, né? A elaboração do aprendizado. Aprendizado em que forma? Aprender sobre todas as coisas que nós pudermos, o máximo que nós pudermos, desenvolver a nossa fé, a nossa espiritualidade latente, que ela ganhe força, que ela não precisa ser uma religião direcionada numa religião, ela pode ser uma espiritualidade natural. E a nossa prática de amor ao próximo, né? Então, esses três elementos permitem, mas isso a gente consegue fazer também no plano espiritual, mas aqui na Terra nós sofremos desafios muito fortes pelo envolvimento que nós estamos. Então, quando você aprende a amar aqui na Terra, eu acho que é até mais valoroso do que aprender a amar no plano espiritual. Porque na Terra, como a gente tem que estar o tempo todo correndo atrás das nossas próprias necessidades, nós temos que abrir mão das nossas necessidades para exercer o amor ao próximo muitas vezes, ou pelo menos de parte delas, né? Então é sempre muito valoroso tudo aquilo que a gente conquista aqui na reencarnação. Então esses mecanismos são extremamente importantes. Ora, voltando à questão do Marco Aurélio, quando ele chega à Terra, ele vem com a missão de se curar, curar as suas próprias neuroses, a sua visão incorreta do mundo, a sua sombra, e ao mesmo tempo fazer o bem, divulgando o Evangelho e a doutrina. E, obviamente, divulgar o Evangelho e a doutrina envolve conhecimento, envolve fé e envolve a prática da caridade. As três coisas. Não dá para você ser uma pessoa que vai ser um orador espírita, um palestrante, alguém que vai aplicar estudos. Se você não praticar a caridade, cara. Se você não perdoar, se você não ajudar aquele que está precisando, se você não ouvir aquele que está precisando falar, se você não tentar ajudar aquela pessoa que está caída, sabe? Esses mecanismos todos se juntam. Pode falar, Valéria. Zé, a gente também tem uma visão totalmente materialista de sofrimento, né? O que a gente vê como sofrimento, para alguns espíritos pouco mais evoluídos, eles vê só como um processo de burilamento, né? Sim. E, e tem aquela coisa, existem espíritos que esse conceito, a pessoa é boa, ela não vai sofrer. Vai, muitas vão sofrer, até porque alguns são mais evoluídos, eles veem como um exemplo. O sofrimento deles serve de exemplo para a gente, como eles levam esse Lidam sofrimento com isso, diante né? da vida, né? Vem com um exemplo para a gente. Sim. Então, eu acho que tem muito disso também. Não sei o caso É, do... quem trabalha muito essa questão é o Leon Denis, naquele livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? E ele trabalha muito essa questão do sofrimento como uma ferramenta de crescimento espiritual. E para os espíritos, no caso como a Valéria citou, para os espíritos que vêm, a gente pode achar assim, mas poxa, é um sofrimento que ele não merecia. Mas vejam, do ponto de vista de um espírito superior, por exemplo, é, esse sofrimento aproxima ele dos outros, sabiam? Por incrível que pareça. Ele cria uma espécie de vínculo, porque aquele que está sofrendo vê que o outro que se mantém firme, que se mantém rígido, não só do ponto de vista físico, mas rígido do ponto de vista moral, espiritual, ele não está deixando. Ele é alguém igual a eu, que sofre igual a eu, ou pelo menos assim, fisicamente, né, do ponto de vista do seu corpo físico, ele sofre igual a eu, mas ele demonstra um exemplo que eu vou tentar seguir, porque ele está se colocando numa condição própria da humanidade que normalmente passa por muitas dificuldades, né? Então, nesse aspecto, a gente tem que. O Leon Denis trabalha muito isso, muito isso. A Rosana levanta a questão de Jesus. É, Jesus, não, se você for olhar só assim, que a dor física e o sofrimento físico é só kármico, claro que há muito do sofrimento kármico envolvido na dor física. Mas também há muito da dor física que ela vem com uma dor evolução, como nós já comentamos isso no livro Ação e Reação, né?
Ana Maria aí mostrou aí o problema do ser, do destino da dor. É um tijolão, né, gente? Esse livro aí, uns 500 páginas, mas vale a pena, tá? Um livro muito, muito bom. É, ele traz muito, o Leon Denis trabalha muito focado nesse aspecto aí. E o que que acontece? É, quando nós estamos assim olhando do ponto de vista do espírito, muitas das vezes ele faz esse sacrifício e ele quando vem à Terra, nenhum espírito superior pede, vamos dizer assim, salvo-conduto da dor. Ninguém faz isso. Ele se propõe a ser exemplo, e para ser exemplo ele não pode estar num pedestal. Ele tem que estar junto de nós. E é frequentemente o que acontece. A gente encontra pessoas pela vida, pessoas bondosas, às vezes estão passando por doenças, por dificuldades, são pessoas que mantêm a fé, mantêm assim, a gratidão, não deixam de ser gratos em nenhum momento. E isso é um exemplo maravilhoso, cara. Maravilhoso. E também a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vida, uma reencarnação, ela é muito pouco comparado a, digamos assim, a própria imortalidade, né? E mantém também isso faz, Alice. Até a imortalidade. Então, às vezes, um período de dificuldades que a gente passa aqui numa doença, a gente até comentou isso outro dia, por exemplo, a, lá no centro, aquele livro A Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross, onde a gente comentou essa questão de que a mãe dela, ela não entendia porque que a mãe dela foi uma pessoa bondosa, uma pessoa firme e tal, passou há 4, 5 anos mais ou menos, entrevada numa cama sem poder se mexer, acho que por conta de um derrame também. E ela depois chegou à conclusão que o motivo ali, claro que ali ela desenvolve uma razão para isso. Era para que a mãe dela também compreendesse que nessa vida, por mais que a gente queira sempre estar ajudando aos outros, nós também precisamos ser ajudados, né? E ela teve que aprender isso talvez da forma mais difícil, talvez, nessa situação final da vida dela. Mas é isso, a vida a gente ajuda os outros, mas a gente a todo momento também precisa ser ajudado. E a gente vai fazendo esse processo de reciprocidade positiva, né? Uma reciprocidade positiva que está dentro do conjunto das leis de Deus, que é exatamente essa formação de uma família espiritual, formação de uma conexão plena, de uma grande rede. Se lembra que nós comentamos, se eu não me engano, na segunda-feira, que nessa nossa jornada rumo a Deus, rumo ao Pai, nós vamos fazendo uma integração interna de todas as nossas vivências, mas nós vamos também fazendo uma integração externa, que é aproximando-nos cada vez mais de outros espíritos, de outras entidades, de encarnados ou desencarnados, mantendo a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo também meio que nos fundindo, de certa forma, a um contexto maior da presença divina, que inclui a presença de bilhões e bilhões de infinitos espíritos, que nós vamos comungar pensamentos sem perder a nossa individualidade, mas cada vez mais partilhando é, essa grande, digamos assim, essa grande teia da vida que vai se entrelaçando, né? Então, acho que a gente precisa, como espíritas, ter essa visão de que nós não podemos também focar demais só o ego. Carmen quer ajudar a diminuir os livros da estante. Não tá torta, não, a estante está certinha ali. Ó. É, que, na verdade, o nosso ego, ele precisa, digamos assim, dessa moldagem de nós estarmos nos conectando a outras pessoas. E a dor, às vezes, é um mecanismo que faz com que as pessoas nos ajudem e nós ajudamos os outros. E isso vai tirando também a ilusão do apego material, como se a matéria pudesse dar a meu espírito e plenamente aquilo que ele precisa. A matéria nos dá muitas coisas
que o nosso espírito, mas não dá tudo que o nosso espírito, longe, mas está longe disso. Isso aqui é só um estágio, e esse estágio precisa ser superado num dado momento. E o mecanismo da dor e da transitoriedade em permanência, ou seja, a dor e evolução, é um dos mecanismos que fazem com que o espírito vá perdendo esse apego à matéria, apesar de que ele não deve odiar a matéria, porque o trânsito na matéria foi importante para ele adquirir. Para nós adquirirmos a bagagem que nós temos até esse momento, ainda vamos adquirir mais ainda, mas vai chegar uma hora que nós não teremos mais atrativos pela matéria. E muito da perda desse atrativo se deu por nós observarmos que a dor é inerente à natureza desse mundo. Por que que a dor é inerente à natureza desse mundo? Porque esse mundo sofre transformação o tempo todo. E o corpo físico, que nós tanto louvamos ou valorizamos, e ele realmente é um templo do espírito, mas ele é um templo para o espírito. O corpo físico não é um templo em si só, por si só. Ele só é um templo no momento em que ele serve para a manifestação do espírito, né? Então a gente vai aprendendo à medida que o tempo passa e a gente evolui a dar o valor relativo à matéria e um valor cada vez maior para o espírito. Esse é um processo, obviamente, gradual, mas ele é inevitável, e a dor entra dentro desse mecanismo. E o Leon Denis explica também isso muito bem dentro desse livro, né? É um livro pesadão, mas ele vale a pena ser lido. Bom, gente, nós vamos fazer então a nossa oração de encerramento, tá?